Agora vamos ao painel que vai tratar sobre o tema Recursos do Novo CPC. Convidamos neste momento o ministro Sérgio Luiz Coquina, que presidirá os trabalhos. O professor Sandro Gilbert Martins. Professor Sandro Marcelo Kozikowski. Para a abertura dos trabalhos, passo a palavra para o ministro Sérgio Coquina, ministro do Superior Tribunal de Justiça, professor da Escola Superior de Advocacia da UB Paraná, mestre em Direito pela PUC Paraná. Por gentileza, ministro, com a palavra. Uma boa tarde a todos. É imenso prazer em estar neste evento, cuja magnitude se percebe pela alta e seleta frequência dos que aqui se encontram e pela grandeza, né, de argumentos e fundamentos por parte de todos que já se pronunciaram, todos os expositores no período da manhã e já nessa primeira metade da tarde. Eu sinto-me, portanto, privilegiado de poder estar aqui compartilhando desse momento e tanto mais por estar em casa, no meu estado do Paraná, na minha querida Curitiba, o que me proporciona rever tantos e tão bons amigos. Eu agradeço desde logo tanto a generosidade do convite, né, que principiou lá desde os contatos já há algum tempo, né, trabalharam, né, nesses contatos do Dr. Vicente Paula Santos, doutora Rogéria Dorte, né, e ontem já, né, nos recepcionando no aeroporto, e portanto agradeço imensamente a atenção, né, o carinho, não só em relação a mim, mas também em relação a todos os companheiros da equipe, do gabinete, né, lá de Brasília, que estão aqui tirando extremo proveito dos trabalhos. Tá? Eu gostaria também, nesse primeiro momento, né, de dizer uma palavra, né, em relação ao nosso homenageado, professor Alcides Alberto Munhoz, né, da Cunha. Eu não tive, Dona Maria José, não tive a fortuna de privar de um convívio mais próximo. Né? Sinto-me, portanto, menos aquinoado nesse aspecto. Né? Mas tive e continuo tendo o privilégio de dialogar com ele por meio de sua obra, de seu legado, né? Companheiro como eu de Ministério Público, eu no Ministério Público do Estado do Paraná, ele no Ministério Público do Paraná, Ministério Público Federal, perdão, né? Professor, ilustre professor, né, de processo, diretor que foi da nossa Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná e que, portanto, nos deixou, né, um exemplo de dedicação, né, não só à família, né, tantos testemunhos foram dados, né, dedicação aos amigos e dedicação ao processo civil. Homem de letra fácil e raciocínio arguto, né, onde passou, deixou sua marca, seja nas lides eleitorais, né, onde pontificou com um vulgar brilho, né, e no processo
civil, né? Possivelmente o seu registro mais indelével. Profissional estudioso que não tinha compromisso senão, né, com o rigor metodológico da ciência processual que se dedicou. Todos sabem do esmero com que cuidou de assuntos importantes, assuntos nucleares, no âmbito do processo, né? Como são, por exemplo, tutela antecipada, tutela cautelar, as ações coletivas, né? Um estudioso que não tinha receio de pôr-se em linha, quando necessário, até mesmo em linha de confronto, né, com outros pensadores, né? Não teve receio de afirmar, né, os direitos individuais homogêneos tinham natureza, né, de interesse método individual, e o fazia de maneira fundamentada nos convidar a aprofundar sempre, né, o estudo por esse e por tantos outros institutos, nossa consideração, nossa homenagem maior ao professor Alcides, né? Algo dessa justa homenagem que a ele hoje se dedica. E deveria eu complementar a tantos outros e talvez, se me permitisse, né, faria isso na pessoa do querido professor Egas Dirceu Luiz Aragão, professor de todos nós, professor de ontem, de hoje, de sempre, né? A gente até se emociona quando vê o reconhecimento, né, do mundo científico, jurídico científico nacional, né? O reconhecimento que devota a Vossa Excelência, né? O seu volume 2, eu só aqui, se não tive a fortuna de convívio com o professor Alcides, né, tenho a fortuna de ter esse volume 2, né, de minha posse, né, e, portanto, intransferível, né, espero por muitos anos, muito usado, né. Tenho aquele escrito autografado por Vossa Excelência, um estudo primoroso que fez, né, os momentos naquela quadra em que se debatia, que o professor Buzaide encaminhava o seu projeto, né, do código que depois se converteu, né, o código de 73, a lei 5.869, e Vossa Excelência fez um estudo clássico, né, estudo clássico sobre recursos que o professor Egas idealizava devesse, né, integrar um novo diploma processual. Vossa Excelência, com muita objetividade, né, dizia na época, né, nós não precisamos de tantos recursos, né? Bastaria um recurso para combater as interlocutórias, agravo do instrumento, uma apelação para combate às sentenças, sejam de mérito ou meramente de conteúdo processual, terminativo, e um recurso extraordinário, né, para levar as questões decididas dos Estados ao Supremo Tribunal Federal. Não havia ainda, né, Superior Tribunal de Justiça, e, portanto, né, Vossa Excelência indicou um caminho saudável, né, mas que acabou não sendo como devia, né? Não sendo reproduzido na sua melhor essência, mas desde cedo, né, nos mostrou, né, que não há necessidade de trabalharmos com esse número enorme que hoje nos defrontamos, né? Que faz com que, como já se falou pela manhã, né, isso faz com que dentro de uma mesma ação nós contemos as dezenas do número de recursos interpostos, depondo, né, certamente contra a efetividade do processo, contra a duração razoável, contra vários outros princípios, né, cuja observância é vital, né, para a sobrevivência do processo.
e para que ele cumpra o seu ministério, que é viabilizar a realização do direito material. Nós teremos, já estou me alongando em demasia, né? Nós teremos o privilégio de ouvir nesse módulo, onde se discutirá sobre recursos, né? No novo Código do Processo Civil, teremos o privilégio aqui de ouvir a 3 grandes especialistas na área, né? Que são os professores Sandro Gilberto Martins, né? Professor Sandro Marcelo Kozikowski, e ainda, por chegar nos próximos minutos, nosso professor Luiz Rodrigues Banner. Todos os 3, né? Somando-se a vários outros que dão ao Paraná uma posição de destaque, né? Em nosso país, quando a matéria versa sobre direito processual civil. Paraná, um celeiro de processualistas, né? E talvez na origem, né, esteja aqui um dos grandes responsáveis, né? O professor Egas Aragão, que inspirou seguramente, né, a tantos profissionais, né? E portanto o Paraná sente-se bastante realizado, né? E que tange aos cultores dessa ciência em nosso estado e em nossas universidades. E é nessa perspectiva, portanto, que, seguindo a ordem aqui prevista, né, é com prazer, né? Ele disse que podia começar pelo Sandro, né? Pode ser um barulho para... Mas enfim, né, por qualquer deles que se inicie, teremos uma bela exposição, e uma exposição que em tudo e por tudo, né, estará conectada com o que já se discutiu pela manhã acerca, né, desse novo modelo que se implementa com o Código de Processo de 2015, modelo calcado, né, no regime de precedentes, né, que me parece tratar-se de um modelo virtuoso, né? Se houver uma adequada compreensão, a boa vontade dos atores, né, dessa malha, né, de atuação, né, teremos seguramente aí, a médio prazo bons resultados para todos nós. Então, por indicação do professor Sandro, passo a palavra ao professor Sandro. O professor Sandro Kozikowski tem a palavra. Senhoras e senhores, boa tarde. Muito honrado de estar aqui hoje neste evento, que a mim me toca de uma forma muito especial. Minhas saudações ao ministro Sérgio Luiz Kukina, que com toda a sua humildade sempre me deixa em dúvida, né, se dele nós temos a competência como o traço, né, mais assim peculiar, ou a humildade com a qual ele se porta sempre no trato e no jeito cordial, né, de se manter. Eu cumprimento também o professor Sandro Gilberto Martins, uma verdadeira overdose de Sandro, né, nesse painel. E não poderia deixar de registrar aqui os agradecimentos e a saudação aos organizadores deste evento pela justa homenagem ao professor Alcides Munhoz da Cunha. É certo que cada um aqui talvez possui uma passagem ou algum vínculo afetivo com o nosso homenageado. E de minha parte, além de ter sido seu aluno no curso de mestrado da Universidade Federal do Paraná, quis insistir que, com sua ausência precoce e no momento em que me submeti ao concurso público para professor adjunto na nossa gloriosa Universidade Federal do Paraná, me foi reservada a vaga da cátedra, né, que ele brilhantemente ocupou durante tanto tempo. É certo que não tenho a menor pretensão
de substituí-lo naquilo que ele sempre foi único e inconfundível, em simpatia, em bem-querência, uma pessoa afável, em trato, etc. A única forma privilegiada, digo aqui a família em particular, é seguindo aí de minha parte com os estudos do processo civil, que acho que isso também é uma forma de cultivar a sua presença e deixá-lo sempre perene, né, em nossa lembrança, em nosso cotidiano. Também aqui, me permito cumprimentar assim, os senhores presentes aqui na presença do professor Egas, e sempre preciso confessar, fico com um pouco de frio na barriga em falar na presença desse que foi o professor de gerações, né? Professor, se pouco aprendemos, foi porque o senhor muito ensinou, né? E também cumprimento aqui as juízes presentes, em particular a presença da desembargadora Dilma Rezende aqui. Bom, feitas essas considerações, o que foi confiado aqui para o nosso exame, o nosso tema, algumas palavras a respeito dos recursos ordinários. Então, principiando com algumas considerações sobre o sistema recursal de 2015, né, em particular no que toca ao recurso de apelação e ao recurso de agravo. Eu queria talvez destacar aqui que algumas das regras que balizam o sistema recursal 2015 talvez não estejam exatamente presentes no livro 3 da parte especial, naquilo que diz respeito lá à ordem dos processos no tribunal. À guisa de exemplo, lembremos, né, que o artigo 4º, ali na sua parte inicial, naquela narrativa teológica do CPC 2015, ele faz menção lá à ideia de primazia de mérito, destacando que, então, compete ao magistrado o exame efetivo da questão de fundo versada nos autos. E se observarmos bem, então, a conexão desse artigo 4º com várias de outras passagens, né, do Código, é possível lembrar lá que o 485, ele tem lá um parágrafo 7º que diz que nas hipóteses eventuais de sentenças terminativas, ainda assim fica reservado, no caso de apelo, no caso de recurso, o juízo de retratação por parte do magistrado. Aquela situação, então, que antes era reservada a algumas poucas hipóteses, ela foi generalizada ali no que tange aquela regra do 485, talvez como uma forma de marcar incisivamente a indagação. Mas será mesmo que não é possível aproveitar a atividade jurisdicional a título de propiciar uma resposta em prol, né, do jurisdicionado? E além disso, esse artigo 4º, ele também deve ser pensado numa posição muito firme que talvez o legislador quis deixar registrado em relação a determinados posicionamentos da jurisprudência que ficaram aí marcados, né, sob a alcunha lá da famigerada jurisprudência defensiva. Para alguns juristas brasileiros, jurisprudência ofensiva, no sentido de um certo artificialismo no trato de determinados temas. É claro que aqui os advogados militantes, cada qual pode lembrar de um bom exemplo para caracterizar esse cenário. Então eu me permito dizer que de repente o legislador ele quis deixar registrado uma posição contrafactual, no sentido de que aquelas hipóteses que muitas vezes eram, vamos dizer assim, utilizadas em prol da racionalização do sistema, em prol, né, do combate a essa litigância muitas vezes abusiva, né? É preciso também deixar claro que não há exatamente uma orquestração dos tribunais superiores ou algum prazer especial que eles tenham no sentido de, né, não conhecer determinados recursos, etc. Acho que não chegaríamos a uma afirmativa nesse sentido. Mas, de fato, as taxas de congestionamento do judiciário brasileiro têm se mostrado muito significativas. Os números do CNJ em relação ao último ano mostram que, ainda que com o enorme esforço dos tribunais e órgãos judiciários brasileiros, continuou aumentando uma certa escalada, né, do número de processos hoje pendentes.
Então, essa questão da jurisprudência defensiva, né, ela tem uma conexão também com essa prática, muitas vezes, abusiva, né? E aí não se trata exatamente de combater esta ou aquela figura recursal, e sim, de repente, pensar a racionalização dessa litigância, ora de interesse público, ou ainda essa litigância da repetição. O artigo 4º, então, ele marca posição nesse sentido quanto à ideia de primazia de mérito. E aí, quando houver lá alguma razão especial, né, que possa colocar em dúvida a admissibilidade do recurso, o artigo 932 tem lá um parágrafo único que diz competir ao relator, né, sempre que possível, a intimação da parte para fins de saneamento. Dentro desse gancho, já podemos colocar aqui, né, quais seriam os defeitos que seriam insolúveis e quais aqueles que de repente poderiam ter lá algum tipo de condescendência do julgador, se me permitem a palavra, a título de aplicação da regra. É claro que a gente pode trabalhar lá os inúmeros requisitos, né, de admissibilidade recursal e começar aí pensando pela questão da intempestividade. Parece que é notório, claro, evidente que numa hipótese de recurso intempestivo, por mais boa vontade que o julgador tenha, ele não há como, né, aproveitar lá o recurso que foi protocolado fora do prazo. Mas ainda podemos pensar, à luz das outras categorias, e aqui uma hipótese que tem sido muito frequente no dia a dia, aqueles recursos que se dão por mera replicação de argumentos, né? Aqueles recursos que não atendem exatamente o critério de dialeticidade. Há um inciso especial lá do artigo 932 que diz que o relator pode negar seguimento liminarmente ao recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Então, claro que com os recursos informáticos, às vezes não é assim tão raro encontrarmos peças que nada mais são do que uma replicação da inicial, uma replicação da defesa, e isso é colocado lá para o exame do tribunal. Aí a gente pode indagar, né, se numa hipótese de ausência de regularidade formal, que é essa a questão que se coloca, quando a fundamentação não é desempenhada aí da forma adequada, se isso ensejaria a decisão de inadmissibilidade liminar, de que fala o 932, ou se cairíamos para a regra da aplicação do parágrafo único, que coloca a possibilidade do magistrado intimar o recorrente para ele sanear aquele problema. Me parece, salvo o menor juízo, que essa hipótese de defeito na fundamentação, ausência de impugnação específica, não comporta saneamento. Porque seria algo como se disséssemos aqui, quando o juiz, então, constatando o problema, ele intimando a parte, estaria mais ou menos deixando ali subentendido: se me trouxessem melhores ou diferentes argumentos, aí a hipótese seria de aproveitamento do recurso. Então, salvo o menor juízo, né, respeitando eventuais opiniões em contrário, parece-me que o caso de ausência de dialeticidade, defeito ali na impugnação específica, não comporta a técnica de saneamento do parágrafo único do 932. É claro que para outras hipóteses lá, algum tipo de irregularidade no preenchimento da guia, do preparo, aquelas controvérsias lá sobre, assim, se a guia se refere ou não ao caso concreto, para isso tem, inclusive, disposição expressa lá no artigo 1007, compete ao relator, quando tiver algum tipo de dúvida nesse sentido, intimar a parte para a regularização necessária. Bom, deixando então registrada essa ideia de que algumas mudanças mais significativas, né, do sistema recursal não estão exatamente alocadas no título lá, terceiro da parte especial, eu ainda me permitiria falar rapidamente de uma outra regra que ela é muito importante para a advocacia, que é o artigo 85, naquilo que diz respeito ao balizamento, né, de critérios de sucumbência, etc. O artigo 85, ele pode ser lembrado aqui em duas situações que dão a conexão quanto ao cabimento de recursos ordinários. Me permitam rapidamente ilustrar aqui duas hipóteses para o nosso raciocínio, para a nossa aferição. Uma das ditas conquistas da advocacia foi deixar mais claro que os honorários de sucumbência pertencem à titularidade do advogado. Até aí, então, nós temos hoje a superação do chamado princípio da causalidade pelo princípio de autonomia.
desde que houvena, tinha-se lá uma leitura de que o processo deve entregar para o jurisdicionado exatamente aquilo que ele teria se não houvesse lá o direito lesado. E por conta disso, durante muito tempo, se defendia a ideia de que, com eventuais honorários contratuais pagos no início, né, nas hipóteses em que isso fosse possível, evidentemente, o jurisdicionado teria o tal ressarcimento desses valores quando se tivesse lá a verba de sucumbência. Mas essa era a leitura de causalidade. Sabemos que o Estatuto da OAB tem lá regra específica, né, desde o ano de 1994, falando da titularidade do pertencimento dos honorários de sucumbência ao advogado. Então dá para afirmar aqui que o princípio de causalidade na fixação da sucumbência foi substituído pelo princípio de autonomia, na lógica de remuneração do trabalho advocatício. Pois bem, o artigo 85, se os senhores examinarem, ele tanto diz no caput que os honorários pertencem ao advogado, de sucumbência evidentemente, como essa regra é reafirmada no parágrafo 14º. Isso gera, talvez, uma reflexão, se ainda é possível, no cenário 2015, a recorribilidade, a interposição de apelação, pedindo majoração de verba honorária em nome da parte. Porque no cotidiano da advocacia são muitas as situações em que às vezes a parte lá interpõe o seu recurso, discute questões meritórias, e aí tem lá um capítulo que é jogado assim, meio que de forma acessória, meio que às vezes até despretensiosamente, em que o postulante ali, o recorrente, pede majoração de verba honorária. E aqui fica uma discussão, não estou afirmando categoricamente que se trata de um problema de ausência de legitimidade, mas é preciso aferir inclusive essa situação. Porque se há uma lógica de que os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, talvez a pretensão de majoração da verba honorária só possa ser feita em seu nome. E por que me permito ainda seguir essa lógica de raciocínio? Né? Porque há uma ressalva lá no artigo 99, de que trata da assistência judiciária gratuita, no seu parágrafo 5º, que diz o seguinte: a outorga de assistência judiciária gratuita ao jurisdicionado não estende este benefício ao recurso do advogado quando ele estiver pleiteando majoração de verba honorária. De fato, na lei pede que até o advogado, se assim reputar necessário, ele faça um pedido de assistência judiciária em seu proveito. Mas é preciso ter muito claro que a assistência judiciária ela é dada para o jurisdicionado tido por hipossuficiente. Se esta regra do artigo 99 diz que o recurso do advogado não pode pegar carona na outorga de assistência judiciária dada para o seu constituinte, parece-me que há sim uma hipótese de raciocínio, né, que devemos levar em consideração, no sentido de que o advogado não possa mais recorrer em nome da parte para pedir aquele direito que é de sua titularidade por conta do parágrafo 14º e caput do artigo 85. Essa é uma questão, né, que fica aqui em aberto. Evidente que não tem nenhum propósito de exaurir o tema quanto a isso. Mas ainda chamaria a atenção dos senhores para a regra do parágrafo 11º, que instituiu a chamada sucumbência recursal. E aí vamos dizer assim, é considerado que o insucesso, né, então o recurso improvido gera uma contrapartida em honorários no sentido de remunerar o trabalho advocatício do vencedor agora na fase recursal. Pois bem, esse parágrafo primeiro instituiu de forma aí muito clara a sucumbência recursal, e isso também coloca lá sob questionamento aquilo que sempre foi muito tranquilo para a classe advocatícia, que é o famigerado princípio da proibição da reformatio imperiis. Ou seja, né, nós tínhamos até então, com a vigência do Código Revogado, a tranquilidade de que no máximo as coisas permaneceriam como elas estavam. Não seria possível, na via recursal, né, majorar a situação de sucumbência. É claro que alguns aqui podem entender que essa questão ela se resolve lá pelo alcance do efeito devolutivo, que neste caso, né, a verba honorária recursal está num capítulo à parte, etc. Bom, pragmaticamente, deixando de lado, né, os prolegômenos e as categorias da dogmática processual, o fato é que piorou a situação do recorrente, né? Acho que esse cenário também deve ser sopesado no momento em que os advogados avaliam a conveniência ou não de recurso.
E isso toca tanto para a advocacia privada como para a advocacia pública. Aí passamos a discutir, né, os processualistas aí do plantão tiveram que aferir se essa regra do parágrafo 1º se aplicava já de imediato, etc., como é que ficava a questão dos processos pendentes. Pois bem, recordo-me que no mês de setembro de 2015 foi organizado um evento da Escola Nacional de Formação de Magistrados, da INPAM, e lá eles editaram um enunciado que deixava claro que a aplicabilidade do parágrafo 11º do artigo 85 se dava tão somente em relação aos recursos finais e não se aplicaria, por exemplo, numa hipótese de embargos de declaração. Até porque, no caso de embargos de declaração, estaria se pleiteando uma providência corretiva de algo que não tinha lá ficado muito claro no provimento jurisdicional. Pois bem, qual não foi a nossa surpresa, para agora, recentemente, em a análise de embargos de declaração, o Supremo Tribunal Federal entendeu que os embargos de declaração improvidos, né, contrariamente ao que dizia o enunciado do ENFAM, também ensejariam a aplicabilidade desse parágrafo 11º. E aí fica um pouco assim complicada essa situação de como resolver essa difícil equação, né? Muitas vezes o jurisdicionário precisa lá do tema de pré-questionamento, muitas vezes ele precisa, né, vamos dizer assim, garantir a via de acesso ao Tribunal Superior e vai ter que avaliar essa questão ali de uma eventual sucumbência. Parece-me que, assim, neste caso, o Supremo ainda terá que reavivar esse tema. Aí, a título de balizar o raciocínio, alguém ainda pode dizer, mas nesse caso, então, essa regra do parágrafo 11º é aplicável única e exclusivamente ao recurso final, à apelação, né? Poderíamos trabalhar por analogia ao recurso ordinário, naquelas ações de competência originária do tribunal, etc, etc. Mas a gente precisa lembrar do artigo 354, lá, combinado com o 356, que fala das chamadas decisões parciais de mérito. Se sobrevier, por exemplo, uma hipótese lá de decisão que exclua um litisconsorte, etc., aquela decisão em particular enseja a aplicabilidade de verba honorária, porque para aquela parte que foi excluída, o processo se encerrou. Então, aí, nós teríamos que concluir que eventual agravo manejado contra aquela regra específica do 354, combinado com o 356, também poderia ensejar a aplicabilidade do artigo 85, parágrafo 11º. Quis aqui só deixar registrado que algumas das questões que balizam aí o manuseio, né, dos recursos ordinários estão alocadas ali, especialmente, né, na parte especial. Em relação ali a uma das questões centrais que toca a apelação, temos que também pensar a regra do parágrafo 1º do artigo 1009, quando trata da impugnação das questões interlocutórias não preclusas. Bom, temos que reverenciar a presença do Dr. Luiz Rodrigues Bamber, né, que vai, enfim, compor a mesa e também integrar aí o nosso quórum. Esse parágrafo 1º, então, ele permite que questões interlocutórias não preclusas possam vir a ser impugnadas na fase recursal aí, subsequente à sentença. E aqui a gente pode imaginar, por exemplo, uma hipótese que não vai cair naquelas hipóteses duvidosas de cabimento de agravo. Vamos pensar o indeferimento de uma alegação de falsidade documental. Uma interlocutória que com certeza não está ali presente em nenhuma daquelas categorias do artigo 1015. Rejeitada a alegação de falsidade documental, a parte não tem recurso de imediato. E aí o processo caminha, podemos ter lá um cenário de sentença, né? Com o prognóstico favorável àquele que alegou a falsidade, ou com um prognóstico contrário no que tange a questão de mérito. Se a gente imaginar rejeição da falsidade documental e sentença favorável àquele autor que, por exemplo, tivesse alegado esse tema, vejo que ele poderia interpor recurso de apelação, não exatamente para discutir a questão central de mérito colocada lá na apelação, mas ele faria a apelação para atacar aquela decisão que tivesse ficado para trás. É como se pensássemos de forma inédita numa apelação do vencedor, né? E aí fica um pouco estranho para a nossa cultura, etc., né? O cenário de recorribilidade daquele que teve decisão de mérito favorável. Alguns ainda poderiam dizer que essa decisão, que esse recurso
quanto à questão interlocutória, não teria interesse recursal, no sentido de que aquela parte que arguiu a falsidade saiu-se vencedor. Só que talvez ele tenha legítimo interesse em extirpar aquele documento do mundo jurídico. E então conviveríamos doravante com o recurso do vencedor. E há também um problema nesse artigo 1009, porque a regra é bastante clara nesse sentido, dizendo que o tema, quanto à interlocutória não precusa, ele pode ser lançado em contrarrazões. E aí ficaria lá uma lógica de que o apelante discutiria mérito da sentença, enquanto que o apelado poderia, além de responder o recurso alheio, ainda pegar o gancho daquela oportunidade para, em sua peça de contrarrazões, formular uma pretensão recursal incutida. Bom, passaríamos a ter então contrarrazões com um papel híbrido, que além da função responsiva, seria também aí uma peça recursal, né? E isso exigiria uma certa harmonia na técnica de julgamento que tivesse ser aplicada pela Corte. De repente, o estagiário poderia dar informação para o advogado, depois de ter acompanhado a sessão: doutor, olha, eles disseram lá que a apelação principal foi improvida, mas eles deram provimento numa tal de contrarrazões, né? E viria uma informação assim, um tanto quanto esquisita, né? Poderia-se pensar que o estagiário não coletou bem lá, né, a informação do julgamento. Mas é algo que se coloca em discussão, e os meus colegas painelistas sabem, né, que a doutrina já registra hoje uma controvérsia nesse particular aqui, se esta pretensão embutida em contrarrazões, se ela pode ser examinada de forma autônoma ou se ela de alguma forma guarda algum grau de subsidiariedade, algum grau assim, de vinculação ao exame do recurso principal. Há autores que entendem que nós teríamos aí dois tipos de recursos, vamos dizer assim, subordinados. Além da figura do recurso adesivo, que está presente no 997, apareceria também essa hipótese, né, residual do 1009, parágrafo 1º. Mas há quem pense que, como a pessoa não teve antes outra oportunidade para o seu recurso, evidentemente essa deixa a chance que ele teria, então tratar-se-ia de uma hipótese autônoma, o que significaria dizer que, mesmo não conhecido o recurso principal, para esses que pensam de forma em torno da autonomia, poderia ser examinado o mérito do pedido recursal feito em contrarrazões, de forma absolutamente separada. Particularmente, me parece que se trata de hipótese autônoma e não exatamente subordinada, ainda que existam bons argumentos, né, teses daqueles que pensem o contrário, né? Então, com relação à apelação, eu só encerraria ainda, né, para você fiar ao tempo, lembrando de mais uma questão. O artigo 1013, ele representa uma certa simetria com a regra que antes estava disposta no artigo 515, lá no parágrafo 3º do Código Revogado, que tratava da chamada teoria da causa madura. E agora essa lógica da aplicação da teoria da causa madura, ela foi anabolizada no sistema 2015. Ela foi ampliada para outras tantas hipóteses. Se olharmos rapidamente o parágrafo 3º do artigo 1013, uma das situações ali versadas diz respeito ao defeito de fundamentação, ou ainda às hipóteses de omissão da sentença. Então a gente sempre sabe que, no caso de uma sentença omissa, são oponíveis lá em embargos de declaração. Ou ainda, podemos pensar, né, no caso do defeito de fundamentação, na interposição desses embargos com vistas à integração do julgado. Mas se isso não for feito, o que o artigo 1013, parágrafo 3º está dizendo é que o tribunal, presentes os demais pressupostos, estando a causa madura para julgamento, possa suplantar esses vícios, entregando a decisão de mérito conectada com aquela regra do artigo 4º que eu fiz referência no início. Ou seja, temos uma lógica em que pode haver decisão de instância única sobre aquele ponto omisso, o que suplanta também aí a questão, né, do grau de jurisdição, ou vamos ter que pensá-lo em outras proposições. Esse artigo, então, ele também permite que nós transformemos uma sentença incongruente num acordo congruente.
Porque aquelas teorizações que se faziam lá, né, nos manuais de processo, que as decisões citra, ultra ou extra petita, elas apenas, vamos dizer assim, ensejariam eventual integração por embargos ou anulação, parece que agora há uma leitura um tanto quanto diversa a ser feita, no sentido de que não se faz necessariamente necessário o pleito de anulação da sentença, mas sim a providência a título de reforma diretamente perante a corte competente. Bom, eu não quero me alongar para que possamos, evidentemente, ouvir os demais convidados e, revisando mais uma vez, este evento em particular me deixa assim bastante emocionado, né, pela justa homenagem em relação ao professor Alcides Munhoz da Cunha. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Cumprimento aqui ao professor Sandro, né, pela exposição didática objetiva, tocando pontos importantes, né, exatamente no âmbito da apelação. Né, e eu só tomaria aqui a liberdade, pegando uma carona, e não mais que isso, né, de rememorar com o auditório, né, aquela iniciativa do Superior Tribunal de Justiça, em poucos dias antes da entrada em vigor do Código de Processo de 2015, né, o STJ se reúne e edita alguns enunciados, 7 enunciados no total. O primeiro deles, até estranhamente, definindo a data de início da vigência. Então, a STJ, em sessão plenária, definiu como sendo o dia 18 de março de 2016. E é a esse propósito que eu faço aqui, tomo a liberdade só de recuperar a menção a 3 desses enunciados que dizem diretamente com 2 pontos enfocados, né? O primeiro deles exatamente relativamente à possibilidade do relator, né, em prestígio, né, ao julgamento do mérito do recurso, intimar a parte recorrente para que sane, né, eventuais imperfeições que pudessem comprometer o avanço para o mérito. E é nessa perspectiva que o STJ fez editar os enunciados administrativos número 4 e número 5, né? Número 5 e número 6, exatamente focando o artigo 932, parágrafo único, que cuida dos poderes do relator, o nosso artigo 557, né? E aí se diz ali, olha, essas providências sanatórias, né, do 932, e que vem depois no 1029, parágrafo 3º, já no âmbito do colegiado, elas só deverão ser adotadas relativamente a recursos interpostos contra decisões publicadas ao tempo da vigência do Código de 73. E o enunciado seguinte, aí sim, o enunciado número 6, diz: para as decisões impugnadas, né, já na vigência do Código de 2015, aí sim o relator, né, seja nos tribunais estaduais, regionais ou do Superior Tribunal de Justiça, né, ele deverá, né, oportunizar dar essa possibilidade de que o recorrente possa, né, tomar a iniciativa necessária visando a debelar eventual vício. Mas o que o STJ deixou em aberto foi exatamente a questão relativa a se saber o que é um vício estritamente formal, né? E o professor Sandro, né, com bastante acuidade, já nos deu algumas linhas, algumas diretrizes, né? Eu não posso reconhecer a existência de um vício meramente formal quando, por exemplo, se tenha desobedecido o princípio da dialeticidade, né? Recurso intempestivo nem falar, funcionará aí como uma prejudicial. Então, o STJ se limitou a repetir o texto legal, a significar, portanto, que dependeremos aqui do caso a caso, né, das pesquisas da doutrina e também, né, de como os tribunais se comportarão no sentido de
delimitar e descrever quais serão esses vícios ditos estritamente formais, capazes de atrair a benéfica incidência do 932 e do 1029. Né? E eu só faria um último aporte aqui, quando Sua Excelência menciona a questão dos honorários em sede recursal, um grande desafio para os tribunais. Né? Teremos de aprender a fixar tais honorários. É um tema desafiador, eu não tenho dúvida disso, e vai seguramente nos consumir algum tempo, por ocasião de solucionarmos cada recurso. E certamente o ministro dirá: olha, aqui o major honorários para tanto, a parte contrária interporá lá um agravo, embargos de declaração, e isso poderá acarretar também numa situação de decorar contra a ideia da duração razoável. Aos bônus, mas há também os ônus que poderão decorrer dessa nova incumbência que se entrega aos tribunais de revisão. E o STJ, no ensejo da edição dos 7 enunciados, reservou o de número 7 para dizer que somente nos recursos interpostos contra a decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais na forma do 85, parágrafo 11. Portanto, aquele acervo que temos nas cortes de recursos interpostos contra decisões publicadas ainda no regime do CPC anterior, esses recursos não atrairão a imposição dos honorários de sucumbência. E o Dr. Sandro já demonstrando toda a sua atenção para o comportamento da jurisprudência, nos trouxe já esse primeiro referencial do Supremo Tribunal Federal, admitindo a imposição dos honorários recursais, mesmo em sede aclaratória. Como já há precedente também em que se majorou os honorários, nada obstante a ausência de contrarrazões. O parágrafo 11 diz: haverá majoração de honorários, levando-se em estima o trabalho adicional da parte contrária, Mas já se disse, então, em decisão, que ainda que não exista contrarrazão, nem por isso se deixará de majorar. Então hoje, claro, nós chegamos num momento aqui, alguém já disse, há de se ter muito cuidado hoje com a interposição do recurso. Eu tenho dito, olha, hoje nós temos que trabalhar com a ideia do recurso responsável. Recurso tem que ser uma coisa, eu acho que se eu fosse advogado, eu só recorreria com o meu cliente assinando junto a petição recursal, para me salvaguardar. Mais ou menos a leitura real que faço hoje, porque muitos clientes serão surpreendidos. Eu essa semana recebi um prefeito em meu gabinete, veio atrás de um recurso do interesse do seu município. Pois é, porque o adversário não tinha nada que recorrer, o senhor veja, quer procrastinar. E eu falei: olha, só não esqueça, o seu município também recorreu. Não me diga, ministro. Eu falei: por que recorreu? Eu falei: não, porque quer melhorar os honorários. O que? O procurador fez isso? Eu não sabia. Agora o procurador vai recorrer até a lua. Ele quer melhorar, enfim, e ele ficou um pouco... Eu não sabia que tinha havido recursos do procurador do município em busca da majoração de honorários. Mas, enfim, só a título de contribuição, com o que tão bem explanou aqui nosso querido professor Sandro Kozikoski, a quem de novo parabenizo pela bela fala. Passo de imediato a palavra ao também professor Sandro. Hoje aqui estamos brindados com o pensamento processual, capitaneado pelos professores Sandro. Agora o Sandro Gilber Martins, Vossa Excelência tem a palavra. A Escola Sandrística. Muito boa tarde a todos. Inicialmente peço perdão pela minha deselegância de ter tirado meu capote, porque saí às 6h30 da manhã de casa para levar uma criança na escola.
daí chovia, fazia frio e não voltei mais para casa. Então me perdoe pela minha deselegância, me parecia assim, à vontade demais, mas foi por conta disso apenas. Cumprimento os meus colegas de mesa, Luiz Ministro Quina, nosso querido professor Vamber e o professor Santos e Costa. Uma mesa extremamente bairrista, né? Todos bichos do Paraná, com muito orgulho e, portanto, uma honra redobrada num painel que é feito em homenagem a uma pessoa tão cativante como era o professor Alcides. Eu também não tive grande contato ainda com o aluno dele, mas sabíamos todos, pelas oportunidades que tínhamos, que é uma pessoa de fino trato, de uma ampla cortesia, preocupado sempre em agradar e certamente nos faz falta pessoas de nosso convívio com essa característica. Saúdo o professor Egas também aqui presente. Tive a honra de ser aluno de sua filha, a professora Dulce. Então, diz o ditado corretamente que filho de peixe, peixinho é. Então, uma redobrada satisfação. Lembro-me quando ainda era militar, fui assistir uma palestra do professor Egas em idos de 1994, talvez, por aí. Adentrei ao Ministério Público do Estado do Paraná para assistir uma palestra do professor Egas, e ele dizia algo que faz um grande sentido à luz do novo código. Dizia ele que pouco importa se a lei é boa ou se a lei é ruim, importa que tenhamos bons juízes que saibam aplicar essas leis. Se referia, depois isso veio a um texto, quando falava ao professor Egas da execução, uma coletânea homenagem ao professor, salvo engano, também Alcides, mas Mendonça Lima, editado pela editora Sérgio Fabres. Então, claro que hoje seríamos talvez muito reducionistas em dizer que só dependemos de bons juízes, né? Dependemos no fundo de bons operadores, né? Bons advogados, bons promotores, bons juízes. Eu digo sempre que se o discurso inicial da comissão do código era de que esse código de 2015 estava preocupado ou estava direcionado, vocacionado a ganhar ou permitir que o processo pudesse ser célere, ele mirou na celeridade e acertou na qualidade. De celeridade nós não vamos ter lá grandes coisas, a meu juízo, mas eu não tenho dúvida que exige de todos nós operadores qualidades. Os senhores vejam no tema que estamos falando de recurso, aquilo que o ministro acabou de falar. Nós precisamos ter responsabilidade ao fazer recurso. Não podemos simplesmente sair por aí recorrendo. Não é? Nós todos ficamos sabendo essa semana do ditado nordestino que diz que além da queda tem o coice. Então, nós estamos vendo que em matéria de recursos, nós vamos falar aqui, não há só a queda, há o coice. Não só a nível de honorários, como de multas. Então, nós já bem sabemos o que orientou os nossos legisladores, ou pelo menos a origem que eles certamente têm, que fizeram fazer valer isso no nosso código. Mas, enfim, o que me coube no nosso painel dividido aqui foi tentar falar alguma coisa com os senhores de inovação sobre embargos de declaração e agravo interno. O embargo de declaração é um recurso poucas vezes discutido assim amplamente, no sentido de a principal discussão que tínhamos em relação a ele até se era recurso, né? Se realmente deveria estar lá como tal. Mas enfim, passada essa discussão, hoje acho que uma das primeiras grandes discussões que temos é sobre as hipóteses de cabimento desse recurso, que a gente sempre estuda e lê, que é vinculado, são aquelas situações que agora foram aumentadas pelo erro material, então além de omissão, contradição, obscuridade, a questão do erro material. E essa questão me parece muito oportuna, por quê? Porque o STJ tem inúmeros julgados no sentido de permitir, vejam os senhores, que erro de fato venham a ser objetos de embargo de declaração.
Então, os senhores vejam que loucura, né? Nós estamos falando de algo que não está previsto na lei e que tem admitido. E a gente vê isso quando se fala lá de alguns equívocos do que se acabou julgando, ou um acontecimento superveniente, seja no plano fático, seja no plano legal, né? São situações que nos fazem, portanto, pensar no seguinte: à luz do novo código, nós estamos percebendo a valorização que se deu à jurisprudência e aos chamados precedentes que os senhores hoje de manhã certamente tiveram elaboradas e profundas manifestações no painel que lhe cabia. Mas enfim, veja, se nós formos tomar que porventura decisões do STJ que tenham reconhecido a oportunidade do uso dos embargos de declaração para ele de fato, nós temos que dizer que isso são precedentes. E se isso for um precedente, nós temos que dizer que, ao respeito dos precedentes, nós podemos utilizar isso para baixo nos outros tribunais. Então, vejam que na contramão disso tudo a gente começa a perceber que, embora a lei seja nova, embora pareça ela repetir o que se dizia antes, nós vamos vendo que não é difícil achar pelo em ovo, dizia o professor orientador, o professor Donaldo Avelino. A gente tem uma facilidade de achar pelo em ovo. Então, notem os senhores que, apesar de dizer o que sempre disse, que caberia embargos em omissão, obscuridade, contradição, agora a lei de erro material, nós ainda não escapamos de ter discussões como essa de erro de fato. E nós bem sabemos que qual é o grande drama disso. Nós bem sabemos que o grande drama disso é que fica um critério muito subjetivo da corte diante de um caso peculiar, que ela vem a entender que ali ela precisa fazer uma correção de rota, ela precisa identificar uma situação que acabou mal posta, e daí, enfim, isso nos traz hoje, à luz dessa valorização da jurisprudência, à luz da importância do que dizem, principalmente as cortes superiores, ter um reflexo abaixo, né, um repique disso, extremamente pernicioso. Né? E à luz de você discutir essas circunstâncias, isso pode trazer consequências gravíssimas para nós advogados e para as próprias partes. Já vou chegar nisso adiante. Vejam que o Código também, nesse particular, no artigo 1022, ainda quando trata dessa questão dos embargos, fala que qualquer decisão passa a ser embargada. Não é? Então não temos mais aquela limitação como antes no Código 73, sentença e acórdão. Qualquer decisão, e isso importa que também decisões irrecorríveis, em princípio, possam ser no mínimo embargáveis. E a discussão é se eu devo ler esta palavra contida no capítulo 1022, decisão, como sinônimo de pronunciamento. Os senhores sabem, lá no artigo 203, tem lá aquilo que define quais são os pronunciamentos: sentença, decisão interlocutória, despacho, acórdão. Quer dizer, se eu falo em decisão é sinônimo de pronunciamento, por quê? Porque eu também poderia estar pensando em embargos de declaração de despacho, algo que a doutrina, lembro da pena do professor Barbosa Moreira, que sempre atestou essa possibilidade, no sentido de dizer o óbvio, dizer, toda decisão, seja ela qual for, tem que ser clara, tem que ser precisa, né? Eu sou do tempo, apesar de pode não parecer, que às vezes tinha aquele despacho do juiz, né? Defiro em termos, né? Defiro a situação em termos. Daí era em que termos que ele está decidindo, né? É nos termos do que foi pedido, é em termos porque está falando de parte daquilo que foi pedido, quer dizer, virava um caos. Alguns despachos dessa circunstância, né? Ou esses dias me deparei com uma situação em que uma decisão anterior do juízo mandava o contador. Aí, numa decisão seguinte, ele autorizou o levantamento do dinheiro, mas sem a ida ao contador. A ideia era, tinha mandado para o contador antes para fazer uma conta, para depois permitir o que é levantado. Aí, ele falou do levanta o dinheiro. Eu entrei com o embargo de declaração, dizia, mas eu não ia para o contador antes? Ele falou, não conheço dos teus embargos de declaração, porque são despacho é recorrido no caso do embargo de declaração. Agravei ao Tribunal de Justiça, que manteve a decisão, porque realmente não é de conhecer, porque é despacho. Então, a gente vê ainda hoje essa discussão, se cabe ou não cabe essas circunstâncias de discussão. Então, um tema que aparentemente pode ser simples, na prática pode gerar verdadeiramente uma situação muito complicada. E o novo código, obviamente, mantém todas essas discussões.
traz nada que possa nos ajudar a colaborar e, portanto, isso certamente irá persistir. Ainda dentro dessa hipótese de cabimento, vejo que os senhores têm aí no 1022 a indicação daquelas questões de fundamentação, né? A preocupação dentro do que eu falava da qualidade. Se a decisão não estiver suficientemente fundamentada, é de se reputar omissa a decisão, e por isso cabe embargos de declaração. É o que a doutrina tem chamado de omissões indiretas, né? Direta é quando provocado deixa de falar, não enfrenta, e indireta é aquilo que, embora não provocado, era dever de ofício ter enfrentado. Então, as fundamentações não precisa ninguém provocar. Nós sabemos que hoje fundamentar é realmente uma arte, não é? E os magistrados vão ter que reaprender a fundamentar, e isso faz parte da nossa vida. Aliás, não só os magistrados, eu digo que começa por nós advogados, né? Se a gente vai reclamar de uma decisão que diz assim, indefiro nos termos do artigo tal, pela ausência de requisitos, também não podemos chegar numa petição inicial que vai requerer alguma coisa para o juiz e dizer assim, ó, diante de presença dos requisitos do artigo tal, eu gostaria que o senhor concedesse isso, ou aquilo, aquele outro. Quer dizer, se você amanhã depois vai querer dizer que aquela decisão está errada porque não apresenta fundamentação nenhuma, então o senhor primeiro olha no espelho e veja o que o senhor escreveu. Não é? Nós vamos começar por nós mesmos. Né? Eu digo sempre que as palavras convencem, o exemplo arrasta. Então, nós precisamos dar o exemplo. Se nós queremos ter qualidade, nós precisamos demonstrar que também temos qualidade. Né? Eu me lembro sempre de um despacho do desembargador Ravelo, que todos conhecem, vamos falar aqui, que é, no mínimo, extremamente engraçado, porque ele dizia assim, li, reli, treli. Se entendi, indefiro. Então, verdadeiramente, o nosso problema às vezes passa por isso. Eu não sei me comunicar com o magistrado, né? Não consigo dizer para ele o que eu quero, e daí você quer que ele dê aquilo que você quer para ele. Então, é realmente tarefa das mais árduas, né? Então, nós precisamos, evidentemente, nos policiar, principalmente nesse mundo hoje que permite o recorte e cola, né? Nós temos que nos policiar. O tempo da datilografia certamente não era muito mais fácil, muito mais simples. Em termos de processamento dos embargos de declaração, vejam algumas novidades importantes que nós tivemos. Hoje não pode mais o relator, por exemplo, no tribunal, levar embaixo do braço na mesa os embargos de declaração. Tem que ser pautado, né? Isso era uma guerra antiga nossa, nós temos que ter pauta de tudo, né? Para que a gente possa eventualmente estar presente e trazer a elucidação de alguma questão de ordem que isso possa fazer necessária, né? Então, isso é uma importante inovação. Embora, evidentemente, aí diga o parágrafo 1º do 1024, que diz assim, se ele conseguir levar na primeira sessão seguinte, após a interposição, eu quero ver na prática isso acontecer, né? Eu interponho os embargos hoje, a sessão é amanhã, quer dizer, ele vai levar amanhã, ele nem chegou no gabinete dele ainda, como é que ele vai ser? Nem sabe que existe embargo de declaração. Então, essa disposição do 1024, ela talvez possa comportar a possibilidade, se for assim, desde que chegado no gabinete, ele leve na sessão seguinte, ele pode levar embaixo do braço. Me parece que não é essa a ideia do legislador, né? Então, por isso que digo que acho que a pauta é a melhor das circunstâncias. Também fala o legislador agora, no 1023, parágrafo 2º, sobre as contrarrazões dos embargos de declaração, algo que surgiu por reconhecimento do próprio Supremo Tribunal Federal, em homenagem ao contraditório, e vem se dizendo aí de um pré-julgamento, né? Mas o relator ou o juiz, percebendo que aquilo pode vir a ser alterado, pode ter um efeito modificativo, ele então abre vistas ao embargado. Me parece que aqui tem razão aqueles que entendem que nós devemos parar com essa eventual premonição, ou esse exercício de evidência, e dizer o seguinte, é muito mais fácil abrir vistas de uma vez, falar, e depois o relator ou o juiz vai lá e analisa. Até por uma razão que aconteceu esses dias no tribunal, eu fui quem levantou a circunstância, e o relator não quis me acreditar. Eu dizia, foi pautado os embargos de declaração, eu havia entrado com os embargos de declaração e pautou e não havia sido dado vistas à parte contrária. Eu fui falar com o relator, o senhor não abriu vistas. Ele falou, mas eu entendo que não é o caso de efeito modificativo do adversário, então eu não vou dar vistas. Eu falei, muito bem, o senhor tem todo esse direito, mas e se alguém divergir do senhor na corte? Não teve, eventualmente, a manifestação do colega da parte contrária, e daí?
aí vai sair da pauta, vai ter que dar vista, vai criar todo um transtorno. Pois dito e feito, né? Levado a julgamento, houve a divergência, e daí aquela situação, vai ter que parar tudo, abrir vistas ao colega, etc. Então, por isso que eu digo, se você abrir vista sempre, pelo menos esse tipo de problema, às vezes, a gente evita, né? Então, é uma questão de a gente entender esse tipo de problemática. Então, não estou querendo aqui ser simplista demais, mas às vezes ser simples ajuda. O Código hoje contempla aquela situação de complementação dos embargos de declaração, naquelas hipóteses que eu entro em embargo de declaração e a parte contrária entra com recurso já adequado, e daí os embargos de declaração por algum motivo alteram a decisão. Vamos reaproveitar aquele recurso, permitindo o complemento só naquilo, evidentemente, que tenha sido objeto de modificação. Esse é o cuidado, né? Então, essa circunstância o Código contempla agora, resolvido. Também resolve essa questão que para nós advogados entrava naquela jurisprudência ofensiva que o professor Sandro já tinha falado, quer dizer, aquele problema de ratificação, né? Quer dizer, eu tinha que entrar com um recurso, né? E daí a outra parte entrava com embargo de declaração, mesmo que nada tivesse sido alterado, eu tinha que ratificar aquilo que eu tinha feito antes. Então isso hoje está eliminado. Então essa súmula 418 do STJ tende a cair. E aliás, aqui, vejam, senhores, que bem, já falo disso assim, vamos deixar para outro momento que talvez seja mais interessante. Uma outra situação nova do artigo 1025, a questão de pré-questionamento. Então, nós tínhamos o hábito de entrar com um recurso especial, não raras vezes, para arguir a ofensa ao artigo dos embargos de declaração. Por quê? Porque tínhamos entrado com embargo de declaração, o tribunal caía naquela regra básica, você está querendo rediscutir a situação, não enfrenta, não há omissão, não há omissão. Daí você tinha que arguir o quê? A ofensa ao artigo dos embargos de declaração, para que eventualmente o STJ anulasse, né, reconhecesse aquela nulidade e devolvesse ao tribunal de origem para que enfrentasse aquele ponto que entendesse relevante e necessário para os fins da causa. Hoje, por força desse dispositivo novo do 2025, um caminho em tese está um pouco mais facilitado. Por quê? Porque você poderá considerar pré-questionado aquilo que você tratou dos embargos de declaração e que, portanto, se o Tribunal Superior reconhecer, eventualmente, que houve verdadeiramente a omissão, a obscuridade, a contradição que você apontou e que o Tribunal rejeitou, ele parte dali adiante e segue a vida, não precisa retornar os autos, a ideia que foi, evidentemente, celeridade. Agora, isso não torna tão simples a nossa situação, porque alguém desavisado poderia pensar assim, então, qualquer coisa que eu diga aí está pré-questionada. Não é bem assim, né? É qualquer coisa que verdadeiramente se encarte no quê? Numa omissão, numa obscuridade, numa contradição. Se você está inovando, se está trazendo algo pela primeira vez, algo que eventualmente não tenha sido antes provocado e não cabia dentro da ideia de omissões indiretas, ou seja, aquelas matérias de ordem pública que deveriam ter sido enfrentadas de qualquer modo, pode ser que isso daí não dê certo. Então, realmente, não dá para ficar achando que também está tão fácil a nossa vida. Em termos de efeito, o legislador continua falando em efeito interruptivo. E aqui que entra aquilo que eu ia dizer antes. Interrompe quando? Qual é o requisito necessário para interromper? Em tese, a doutrina vinha, a meu juízo, consolidando a ideia de que era apenas quando da tempestividade. Tempestivo, os embargos de declaração, aquilo era suficiente para interromper. Hoje, nós começamos a observar no STJ algumas posições que não são exatamente assim. O STJ tem alguns acordos no sentido de que, o que a parte pretendeu com os embargos foi mera reconsideração, rejulgamento, sem necessariamente ter obscuridade, omissão, contradição, coisa covarde, não interrompe. E daí voltemos àquilo que eu disse no começo do erro de fato, daquelas situações que nós temos. Quer dizer, então você suscita uma circunstância que, a seu juízo, é uma verdadeira omissão. Porém, o tribunal vem e entende que não, isso aqui você estava querendo rediscutir, ele pode chegar à conclusão, então não tinha uma omissão, você queria rediscutir e aquilo não interrompe. Meu Deus, vira o caos. Nós entramos no fundo do poço. Então, vocês vejam que margem de insegurança é essa criada com estas circunstâncias que fogem ao texto legal. A responsabilidade, volto a insistir, a qualidade que nós estamos exigindo, principalmente das cortes superiores. Dentro dessa ideia hierárquica que temos no nosso sistema, de que as cortes superiores vão determinar o ritmo da dança, nós precisamos ter bons músicos.
senão não vai dar certo, nós vamos ficar pisando no pé do nosso companheiro de música. Então, esse aspecto do efeito interruptivo me preocupa muito. Acho isso extremamente preocupante, até porque me vem à mente um grande problema, porque a interrupção em tese é para os dois. Eu entro em embardegação, interrompo para mim e para a parte contrária. Agora imagine que eu tenha feito de propósito interpostos em embardegação fora do prazo, por exemplo. No processo físico isso é traumático, nós não sabemos quando é ficar entrando em embardegação. Hoje, talvez no processo eletrônico, você sabendo contar nos dedos, na folhinha certa, você vai lá e diz, opa, esse cara aqui, ele se deu mal, ele entrou com embardegação fora do prazo, eu vou fazer o meu recurso especial, na data certa, tudo bem, ótimo. Agora, se você está naquela situação que você tem aquela informação de balcão, não, a parte contrária entrou com embardegação, aqui só falta juntada, e você não viu quando é que foi o protocolo, meu amigo, aí não interrompeu para ele, também não interrompeu para você. Nós vejam que daí a boa-fé vai para o vinagre. Quer dizer, me parece que o novo código hoje, quando estabelece novos princípios, novos velhos, né? Os velhos novos princípios, né? Aqueles princípios antigos, mas que estão aí vitaminados no novo código, então nós precisamos ter que isso aconteça na prática, né? Mas daí a gente vem com esse ranço do código de 73, né? Ou com a interpretação que se teve, que a de um interrompe para o outro. Talvez não interrompa para quem interpôs, mas interrompa para quem não sabia daquele eventual defeito que tinha aquela circunstância do código, né? Quer dizer, não interrompe para um, ou ele está nessa rediscussão e daí não interrompeu para ele, mas para você que estava esperando, mas o que eu tinha a ver com isso? Ele entrou numa delegação, eu fiquei esperando para ver o que ia acontecer. Daí agora vai dizer que não interrompeu para ele, também não interrompeu para mim. E eu perco o prazo. Me parece isso extremamente pernicioso, algo que precisa ser revisto. Por fim, notem que a multa, ou melhor, o coice, como eu dizia antes, aumentou para 2%. Então, se você eventualmente protelar nos embargos declaratórios, a multa agora já passa a ser de 2% inicialmente, pode subir até mais do que 2%, vir até 10% se você insistir, não é? Embora só possa insistir 2 vezes agora, né? A partir da 3ª vez você já não pode mais insistir e você também não interrompe mais nada, né? Isso também é um dos enunciados lá que já se foram elaborados. Sobre agravo interno. O agravo interno agora cabe de toda e qualquer decisão unipessoal ou monocrática lá em sede de tribunal. Isso é importante, não é? Nós bem sabemos que tínhamos alguns regimentos internos que afastavam, assim como a própria Código 73 em algumas oportunidades afastava a possibilidade de agravo interno. Enfim, hoje isso parece mais ampliado à luz do que diz o 1021. Agora, apesar dessa aparente circunstância, vejam que, no fundo, na prática, reduziu os poderes do relator poder julgar sozinho. Eu não tenho dúvida que hoje está muito mais difícil para um juiz num tribunal vir a monocraticamente decidir alguma coisa. A não ser que tenha, evidentemente, o que? Súmula, repetitivo, aquelas situações que autorizam, à luz do artigo 932, as concessões ou não concessões daquilo que está sendo discutido. E vejam que daí você entrar com agravo de instrumento de uma decisão que esteja à luz dessas circunstâncias, o teu agravo interno tem que ser meio que mágico, não é? Porque você vai ter que defender nesse agravo interno que o teu caso não é caso daquilo. Ou que eventualmente aquela posição que estava definida precisa ser superada, revista. Então esse agravo interno vira verdadeiramente de alta complexidade ser elaborado. Do contrário, vai dizer, se você está vendo que a tua decisão encaixou naquilo, não temos condições de defender que não é aquilo, ou que precisa ser superado aquilo, você tem que botar a tua pastinha embaixo do braço e ir embora. Esqueça disso. Por quê? Porque da queda veio coisa. Quer dizer, se você efetivamente entrar com o recurso e o recurso for a unanimidade, não conhecido ou entendido protelatório, ele vai ser apenado por uma multa. E aqui diz a lei, manifestamente inadmissível, manifestamente improcedente. Bem, com essa vontade que o Supremo já demonstrou, embargo de declaração, aplicar honorários
Daí para aplicar multa no agravo interno não precisa muito esforço, independentemente deste manifesto. Porque qual é o drama, senhores? O drama que eu dizia da responsabilidade e qualidade. Hoje o que está se passando é muito simples. Está se passando a necessidade de você diminuir volume também, de você acomodar essa carga neste caminhão lotado, transitando em alta velocidade. Então, senhores, nós podemos imaginar que neste primeiro momento, sem balizas, sem referências, todo cuidado é pouco. Nós precisamos realmente ter a consciência de que eventual recurso vai poder sim ser apenado, principalmente com essa questão de honorários. Aliás, o agravo interno pode ter honorários? Me parece que sim. A ideia que eu tinha é de que embaixo da declaração não deveria ter, porque afinal de contas ele tem uma função mais integradora. Quer dizer, se já teve no apelo, já teve no agravo do instrumento, por força da situação que ele bem exposto para o professor, mas ele tendo embaixo da declaração também não seria, me parece que seria um bis in idem até. Mas, no agravo interno, quer dizer, se o juiz monocraticamente no tribunal decide um apelo, ele fixa honorários na decisão monocrática, sim. Se você agrava internamente, sim, ele pode aplicar novos honorários. Por quê? Porque afinal de contas é outro repique daquela outra, quer dizer, e assim você vai. O que vai acontecer, e os senhores podem imaginar que isso não é tão bom para nós. Por quê? Porque agora os honorários vão ser cada vez fixados em menos, né? E se o limite total é 20%, o juiz vai começar, se eles já não eram muito simpáticos a fixar honorários talvez para nós, agora vai ser mais simpático fixar menos honorários, né? Porque daí o que acontece? Porque depois você tem que ter essa margem para o futuro. Então, nós vamos também ter que aprender a ter essa nova circunstância, conviver com isso. E me parece que nada mais razoável, né? Quer dizer, se a ideia do código foi essa, criar esse no limite de 20%, é essa situação que deverá acontecer num futuro próximo. Cabe resposta em agravo interno, coisa que é uma novidade, nós não tínhamos isso, então salutarmente veio essa circunstância, e depois da resposta caberá a retratação. Então me parece isso oportuno. Quer dizer, pode retratar antes de ter a resposta? Me parece que não. Me parece que a ideia foi justamente permitir o contraditório para daí ter a retratação. Porque se você se retratar só com a manifestação do agravante, poderá o agravado depois dizer: opa, mas o senhor me pegou de surpresa, eu tinha uma decisão que era a meu favor, o senhor agora muda sem falar comigo antes. Acho que está na contramão do artigo 10. Então, me parece que para que no tribunal possa efetivamente haver uma retratação por força de agravo interno, eu tenho que primeiro oportunizar o contraditório para não incorrer no risco de uma nulidade por ofensa ao contraditório do artigo 10. Então, essas regras me parecem que elas devem ser sistemicamente analisadas. Também tem que ser sempre incluído em pauta, então uma novidade salutar para o advogado, né, poder acompanhar, não ficar também aquela história de ficar incomodando o gabinete: olha, vai levar, não vai levar, vai, não vai, né? Incomoda, né? Sabe que atrapalha. Então isso também acaba resolvendo. E dentro do espírito de fundamentação vai acabar com aquela prática que muitas vezes a gente via, que o relator dava a decisão monocrática, você agravava interno e ele dizia assim: isso eu já decidi, e daí transcrevia tudo igualzinho. E isso tudo vai ter que mudar, ou seja, você vai ter que especificamente impugnar o que foi decidido, com aquela referência que eu fiz antes, e automaticamente a decisão dele vai ter que tratar de uma forma diferenciada, sem a mera reprodução. Em rápidas passagens, num voo verdadeiramente panorâmico, era isso. Eu quero agradecer especialmente a presença de tantos ilustres professores, magistrados, colegas de faculdade que a gente vê aqui, professores da Curitiba, enfim, uma grata satisfação falar com um público tão atento, tão seleto quanto esse. Parabéns a todos vocês. Muito obrigado. Parabenizo o professor Sandro Martins, né, pela profunda visão que nos trouxe acerca da nova parte do CPC de 2015, tornou os embargos e ao agravo interno, trouxe pontos de evolução importantes, né, desde esse disparo que se inscreve novas decisões embargáveis, né, abertura de vista, contraditório, normas do gabinete do Ministério Público, hoje a abertura de vista é automática. Tá?
suprir essa discussão, avaliar caso a caso, né? Esse acolhimento que tem que ser exercido também, fazendo o recurso eleitoral o verdadeiro caminho do corpo, né? Que agora fica suprimido, né? Desde que a questão pode nos laboratórios fosse você sabe é questionamento atendido, né? E no âmbito do agravo interno também nos relembra aqui as novidades todas, né? Eu só pontuo com uma liberdade só de pontuar que em relação à súmula 418 o STJ já revogou esse verbete, né? Por meio da súmula 579, né? Dizendo, portanto, quando o recurso não tem alterado, né? Isso. Portanto, a 418 não prevalece mais, né? Eu agradeço, então, a disposição da vossa ação e de imediato, né? Chamo aqui para a nossa satisfação, né? Chamo ao trabalho, né? O professor Luiz Pande, estimado amigo, né? Professor Wander, a palavra é sua. Obrigado. Eu estou aqui ligado. Estão ouvindo? Tá. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar aos professores e advogados aqui presentes na pessoa do professor Egas Luiz de Aragão, que é, de fato, o nosso grande professor. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do ministro Sérgio Luiz Coquina, cumprimentar o Instituto dos Advogados na pessoa do Dr. Lúcio Blom, cumprimentar o Instituto Brasileiro de Direito Processual na pessoa do meu querido presidente Paulo Gon, cumprimentar a OAB, cumprimentar a ESA na pessoa do Rogério Dotti, e dizer a todos que eu tive a honra, que muitos que estiveram aqui não tiveram, de conviver muito proximamente com o professor Alcides Munhoz da Cunha. Nós fomos colegas de classe de doutorado. Aliás, dividimos quartos, eu, ele, o Mané Caetano, que está aqui, o professor Edson Malachini e o professor Jacinto, dividimos 2 quartos na famosa pensão Casa Branca, que era conhecido pelo fato de que o seu porteiro nos indicava outra. Ele tinha um primo que era gerente de outra pensão e nos indicava, porque seria mais barata e mais limpa do que a que a gente ficava. E eu convivi então, Maria José, com o Alcidinho distraído. O Alcidinho que, pouco antes de falecer, eu encontro com ele no aeroporto Afonso Pena, ele estava sentado, rindo, com a beca na mão. Eu disse, Alcidinho, o que foi? Ele disse, não, eu saí de casa para ir para o TRE e vim parar no aeroporto. Lembro também da história que ele contava, que ele tinha um Gol branco, e ele foi ao estacionamento, pediu o carro, e alguém chegou com um Santana preto, ele entrou e foi embora. O dono do carro saiu correndo atrás dele, com um certo desespero. Mas eu lembro de características do Alcidinho que só quem sofreu dores pessoais pôde conhecer. Eu tive a presença do Alcidinho do meu lado nas 2 piores circunstâncias da minha vida, que foram uma doença terrível da minha irmã e a morte do meu filho mais velho. O Alcidinho foi presente, silenciosamente, de forma prestativa, de forma colaborativa. Então eu jamais, Maria José, esqueci a figura do Alcides, a figura humana do Alcides, muito mais do que o professor, do que o jurista, porque isso tudo passa, como passou. Mas só está na nossa memória e na memória dos livros dele. Mas a figura humana, isso não passa nunca, né? Eu lembro com gratidão do caráter do Alcidinho, da generosidade do Alcidinho nesses momentos duros da minha vida. E eu vou dizer a vocês que sinceramente eu gostaria de não estar aqui. Eu preferiria estar com o Alcidinho, conversando em algum lugar. Mané vai concordar comigo. Conversando bobagem, conversando coisa séria, conversando sobre a vida, conversando sobre o direito, porque de fato o Alcidinho foi uma grande figura humana. Uma grande figura humana, cuja falta eu tenho certeza, não só seus familiares, mas seus amigos, como eu, sentimos e muito.
Eu escolhi um tema. Escolhi um tema mais geral para trazer, especialmente se tratando, Lúcio, de uma promoção do Instituto dos Advogados do Paraná, embora veja muitos desembargadores e amigos magistrados presentes aqui, mas falar um pouco daquilo que, a meu ver, no plano dos recursos, ministro Chuquino, do sistema, não só dos recursos, mas do sistema de casos repetitivos, do microsistema de casos repetitivos, provavelmente acontecerá com a advocacia brasileira. A advocacia, a partir disso, ou muda de cara, ou muda de cara. Não tem alternativa, ou não há outra alternativa do meu modo de ver. Nós sabemos que há um excesso de recursos nos tribunais, todos nós sabemos, isso é uma crise crônica que já lá antes de 39 era denunciada. Mas a crise dos tribunais, o excesso de recursos, não é um problema só dos tribunais, é um problema da sociedade. E é um problema que pressiona os tribunais de um modo absolutamente desumano. O juiz brasileiro é o que mais trabalha no mundo, é o que tem maiores volumes de trabalho no universo, na galáxia. Então, e nós todos desejamos decisões rápidas, e desejamos segurança, e desejamos estabilidade e fundamentação completa e adequada. Então, eu me permito dizer, com base em estatísticas que não são minhas, que são do Superior Tribunal de Justiça, que há duas grandes causas, a leitura é minha, a estatística é do STJ, que há duas grandes causas para esse fenômeno que é indesejável, mas que assola a todos nós. As ações de massa, em primeiro lugar, e em segundo lugar a presença insistente, maciça, renitente e chata da Fazenda Pública em juízo. Há dados num relatório publicado em 2011 no Conselho Nacional de Justiça, que dá conta que entre os 100 maiores litigantes do país, os 6 primeiros lugares, quer dizer, portanto, aqueles que, se fosse uma corrida de Fórmula 1, levariam prêmios, levariam pontos para o campeonato, são o INSS, a Caixa Econômica, a Fazenda Nacional, a União, o Banco do Brasil e o Estado do Rio Grande do Sul. Nada viu o Marco? Cadê o Marco, Jobim? Nenhum problema, é só um dado estatístico. Então, e o primeiro problema, que é o das ações de massa, costuma também ser gerado pelo próprio poder público. Vou dar 2 exemplos. Telefonia. Há zilhões de ações de telefonia no país. O Tribunal de Justiça, Marco, mais uma vez vou invocar seu santo nome, e não em vão. Há zilhões de ações. Há coisa de 3 anos havia de um tema de telefonia 180 mil apelações no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Me pergunto, quem regula a telefonia? O poder público. De alguma maneira, por um desses seus galhos, o poder público me lembra uma árvore de Natal meio cafona, cheia de penduricalhos, um pouco exagerada. E é assim que funciona. Tem lá sempre tem um enfeite a mais. Quem regulou planos econômicos? O Banco do Brasil? Não. O Conselho Monetário Nacional. E isso gerou milhares talvez milhões de ações individuais, sem contar uma peça assim que é como a jabuticaba e os direitos individuais homogêneos, só se vê no Brasil, e a tomada de 3 quilos. O ministro Benetti, um pouco antes da aposentadoria, trouxe essa informação que nós conseguimos a façanha no Brasil de massificar a ação coletiva. 1.654 ações coletivas tratando de plano econômico. Associação pública, associação daqui, associação dali. Então, não há sistema que aguente. Não há judiciário que suporte. E não há sociedade que tenha, para falar português claro, paciência para esperar resultados. Então, o Código de 2015, com todos os defeitos que tem, como toda obra humana, ele tem mecanismos, sim, capazes de, em alguma medida,
se não resolver esses dois problemas, pelo menos minimizar a sua pressão sobre o sistema, na medida em que, no meu modo de ver, estabelece um verdadeiro bloqueio, uma barreira à proliferação dessas discussões. O novo código, ele estabelece aquilo que eu chamaria de um microsistema de julgamento de casos repetitivos, formado pelo recurso especial, pelo recurso extraordinário repetitivo e pelo incidente de resolução de demandas repetitivas, que já ficou conhecido pela alcunha de IRDR. O IRDR me parece, salvo engano, ministro Quina, que ele equivale, no segundo grau de jurisdição, ao procedimento dos recursos repetitivos nos tribunais superiores, STF e STJ. E assim como o recurso especial e o recurso extraordinário repetitivo, o IRDR tem como pilar, tem como objetivo a busca da isonomia, a busca da segurança jurídica, a busca da previsibilidade e o prestígio da economia processual. O que se quer com esse microsistema é exatamente a isonomia. Você não consegue convencer João da Silva, que trabalhou durante 35 anos na mesma indústria que Francisco das Dores, que são vizinhos, que são amigos, que são compadres, que jogam truco, ou jogam bocha, estão aposentados. E eles têm um sobrinho advogado que os convence a dar procuração. E eles estão procurando o sobrinho de um deles, que propõe uma ação contra a Previdência, porque ele descobriu que, falando com fulano, que a Previdência estaria fisgando X% do seu benefício. Um ganha, o outro perde. Não há como explicar para aquele que perde. Ele vai dizer, mas porque o sobrinho nasceu. Ou então vem aquela resposta, rapaz, bateu na porta errada, esse juiz não entende assim. Mas então é loteria? Não há algo no sistema que uniformize isso, que diga, essa regra, essa lei se aplica assim para os casos iguais? O procedimento dos recursos especiais e extraordinários, que versam sobre a mesma questão de direito, já veio como uma conquista. O Lucon sabe muito bem disso, participou dessas discussões todas na vigência do Código de Processo Civil de 73. Esse sistema foi recepcionado pelo legislador em 2015, que conferiu eficácia ainda maior, mais intensa ao pronunciamento deles pedidos. Então, hoje, a instauração desse procedimento passa a suspender os processos que versem questão de direito repetitiva, e não, como antes, apenas os recursos especiais e extraordinários. Os objetivos são vários, eu já disse alguns. A vantagem para a economia processual: os casos repetitivos ficam sobrestados na origem até que seja julgada de forma única, definitiva, a questão repetitiva, a tese que se repete. No caso do recurso especial e do recurso extraordinário repetitivos, aplica-se o resultado desse julgamento a todos os processos em trâmite no país. No caso do IRDR, a suspensão alcança inicialmente os processos individuais e coletivos que tramitam no Estado ou no Distrito Federal ou na região federal, na hipótese de se tratar de matéria de competência da Justiça Federal. Agora, pode também essa suspensão ser estendida a todo o território nacional por decisão do STJ ou do STF, levando em conta a abrangência da questão repetitiva. E esses procedimentos garantem tratamento isonômico aos jurisdicionados. É a história de José e Francisco. Preservam a segurança jurídica porque dão um norte seguro para os jurisdicionados e mantêm a integridade e a coerência da jurisprudência. Na verdade, quanto mais nós migramos nos últimos 50 anos para um sistema de conceitos abertos, sistema normativo de conceitos abertos, de cláusulas gerais, de conceitos indeterminados, mais a jurisprudência deve ser íntegra, mais a jurisprudência deve ser uniforme, porque a lei, de fato,
não diz exatamente a pauta de conduta da sociedade. Quando a lei diz que o juiz deve anular a cláusula que viola a função social do contrato, ela não diz o que é a função social do contrato. Então, nós dependemos, né, dessa posição de integridade, dessa situação de integridade da jurisprudência e de coerência da jurisprudência. Isso tem acontecido e é preciso louvar, é preciso enaltecer aquilo que é bom. Nós costumamos apenas criticar aquilo que é ruim. A posição que vem sendo adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, nos últimos tempos, tem sido fidelíssimo às teses julgadas em repetitivos. Mesmo com, eu assisti a coisa de 2 ou 3 semanas, um julgamento muito interessante, em que 2 ministros vencidos na tese votavam na turma e diziam: olha, não concordo, mas me submeto à jurisprudência do tribunal. Afinal de contas, a jurisprudência não é do juiz, a jurisprudência é do tribunal. E nesse julgamento, que o professor Talamini, com muita com a vivacidade que lhe é peculiar, chama de julgamento por amostragem, é dado maior e mais adequado destaque ao julgamento da questão, ao julgamento da tese repetitiva, que recebe a atenção de todos, do tribunal, da sociedade e dos interessados, que podem inclusive intervir. O número de audiências públicas que vem sendo realizado, por exemplo, mais uma vez no Superior Tribunal de Justiça, é elogiável, porque a sociedade pode, a sociedade mesmo, não são só os advogados, não são só os operadores. Tive a oportunidade de discutir há poucos dias de participar, de assistir uma audiência pública, que havia lá, por exemplo, representantes do setor econômico, não bacharéis, não advogados, mas que estavam manifestando a sua opinião, trazendo dados concretos da vida real daquele determinado setor econômico para subsidiar a compreensão e a formação da decisão do tribunal. Tanto a presença dos amici curiae quanto a convocação de audiências públicas, por outro lado, democratiza o sistema, evita o encastelamento do judiciário, leva o judiciário para... E o sistema, quando eu digo sistema, eu não falo só do poder judiciário, mas do sistema judiciário que estamos todos envolvidos, leva-nos todos para a situação da vida real, para a observação da vida real. Cartão amarelo? Amarelo. Por enquanto. Tá bom. Vou chegar o vermelho, eu juro que eu paro. Há então, de certa maneira, com essas medidas todas, da presença dos amici curiae, das audiências públicas, etc., eu diria que um redimensionamento da ideia de contraditório. Que passa a ser, muito mais democrático, passa a permitir que os setores da sociedade organizada vão lá expor a sua opinião ao tribunal. Há um ponto que foi pelo menos, objeto de muita polêmica e muita discussão, que se refere à nova técnica de fundamentação das decisões judiciais. Eu sei que as regras são polêmicas, mas eu diria, sem ser... Posso falar poliano? Ou tem que falar poliana? Sem ser ingênuo, sem ser pueril, eu diria que elas são vantajosas para toda a sociedade. Por quê? Inclusive para os magistrados. Por quê? Porque se por um lado há mais trabalho para decidir, porque o magistrado deverá fazer as necessárias ligações, por exemplo, entre os conceitos indeterminados, de que se sirvam para decidir o caso concreto. Por outro, colherão, eu não tenho dúvidas, os frutos desse maior apuro técnico, justamente no plano do excesso de recursos. Recorrer ficou caro. É o recurso responsável a que se referiu o ministro Kukina há pouco na sua intervenção. É o recurso responsável. O recurso pelo recurso vai custar caro. Inclusive com o coice, coice, pedrada, preciso revirar o coice, a que você se referiu. Então, me parece que é interessante que nós reflitamos a respeito dessa questão da fundamentação das decisões, inclusive nesse ambiente dos repetitivos, de modo sistemático.
A decisão deve ser extraordinariamente, se a decisão deve ser extraordinariamente bem fundamentada, o ato de recorrer será, sim, muito mais difícil. E haverá possibilidade de fixação desses honorários de sucumbência nas instâncias recursais, o que eu chamaria, numa linguagem um pouco técnica, de honorários em cascata. Então o recorrente deverá mesmo fazer conta. No âmbito dos recursos repetitivos, os casos repetitivos, recursos EIRDR, o Código impõe o dever de identificar-se com absoluta precisão a tese jurídica objeto do caso afetado. Isso confere maior segurança ao julgamento por amostragem, dificultando, por assim dizer, naquelas hipóteses que são raras, mas em que isso acontece, a resistência ao cumprimento da decisão dos tribunais superiores. E eu não falo dos tribunais estaduais e regionais federais, mas eu falo da administração pública, que resiste ao cumprimento das decisões judiciais. Alguns já ouviram, mas vou contar rapidinho, desconto do tempo. O inglês é péssimo. Em uma ocasião, conversando com dois advogados americanos, eu intentei contar para eles, em inglês, como é funcionar a execução contra a fazenda pública. Ele me olhou e disse, what? Um deles. Falei, meu Deus, eu devo ter falado um false friend, eu falei um palavrão. Não, é que eles não conhecem a execução contra a fazenda pública. Eles não sabem o que é isso. Ele disse, mas aqui a fazenda pública, condenada, não cumpre. Ah, meu querido, altera a Constituição para não cumprir. Altera a Constituição para não cumprir. Então, me parece que isso é um fenômeno que deverá ser, de fato, observado também pela administração pública em todos os seus níveis, inclusive pelas agências reguladoras, observando as teses firmadas nos casos repetitivos, sejam eles os IRDRs, sejam eles os recursos repetitivos. Há uma série de, para encerrar, para ser fiel ao tempo, há uma série de regras que mostram que o método do julgamento por amostragem, que toma corpo nesse mecanismo do julgamento de casos repetitivos, ele está, no Código, enfatizado em todos os níveis da jurisdição, desde os tribunais superiores aos órgãos de segundo grau e aos órgãos de primeiro grau. E isso cria um alerta para nós todos advogados, né? Por exemplo, o artigo 311, inciso 2º, prevê a possibilidade de concessão de tutela de evidência quando as questões de fato puderem ser provadas apenas por documento e houver tese fixada no julgamento de caso repetitivo. E fala caso repetitivo, não é? O artigo 332, 2 e 3, incisos 2 e 3, dispõe que o juiz pode proferir decisão de improcedência liminar do pedido quando o pedido for contrário a acórdão proferido no âmbito de julgamento de IRDR ou de recursos repetitivos. No caso do cumprimento provisório de sentença, o artigo 521, 4, prevê a dispensa de caução quando a sentença estiver em conformidade com o posicionamento adotado nos casos repetitivos. O 927, parágrafo 3º, impõe aos juízes e aos tribunais o dever de observância dos acordos em sede de repetitivos. Então, a 932, ao conceder poderes ao relator, lá no 4, alíneas B e C, diz que ele pode negar monocraticamente. Eu tive um aluno, faz muito tempo, que falou que a decisão era monocromática. Eu imaginei que seria uma decisão escrita a caneta com uma cor só, quer dizer, para tentar salvar a resposta do fulano. Mas então, se se tratar de uma decisão monocrática, se se tratar nesse campo do exercício dos poderes do relator, ele pode negar monocraticamente o provimento a recurso que seja contrário à tese do repetitivo. E pode também dar provimento a recurso se a decisão recorrida for contrária ao entendimento firmado no repetitivo. Há uma série de outros dispositivos, há uma regra que foi um pouco amenizada, mas não tanto, no 988, que prevê o cabimento de reclamação para garantir a observância de acordo
proferida em FDR. Eu queria então, para encerrar mesmo, que o novo código é rico em mecanismos para a solução de demandas com um fundamento idêntico à questão de direito. Se num primeiro olhar, a gente percebeu muito isso nas discussões que tivemos entre nós, professores, nos ambientes da Ordem dos Advogados, do Instituto dos Advogados, etc., nós percebemos uma resistência muito grande, Então, se em um certo momento causou resistência, causou receio, me parece que é possível afirmar que essas regras voltadas a consertar o julgamento de causas competitivas, dando ao seu resultado força vinculante no seu sentido mais rígido, a tendência no médio prazo no sentido de que ocorra sensível diminuição do fluxo de recursos, desafogando o Poder Judiciário. Não tenho dúvida que isso é bom para todos, porque a prestação jurisdicional se dará com mais celeridade e com melhor qualidade. Eu agradeço muitíssimo a gentileza da atenção de todos. Reitero a minha homenagem ao Cidinho, me permito assim chamá-lo, amigo querido, e reitero os meus cumprimentos aos organizadores pelo evento. Com exceção desse que nos fala, com certeza se trata, e amanhã também, do evento do mais alto nível. Eu agradeço sinceramente a gentileza. Agradecemos pela exposição dos nossos palestrantes e convido neste momento o Dr. José Lúcio Bombi e a coordenadora da Escola Superior de Advocacia, doutora Graciela Marins, para a entrega dos certificados. O ministro Sérgio para receber o certificado. Convido agora o doutor Sandro Kozikowski. O Jânio é muito amigo, foi conselheiro da comigo enorme, e a esposa do Jânio é arquiteto do projeto, de muitas coisas. Mas ele é um conselheiro amigo, o Zé ótimo. Mas então vamos encontrar muita coisa nessa palestra. Doutor Sandro Gilbert Martins. E doutor Luiz Rodrigues Vânia. Você vê como é que eu já passei esse tempo, já passou. Gostaríamos ainda neste momento de informar que no encerramento do workshop, os professores Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Alinharte estarão autografando livros no estande da Juruá logo mais às 18h30. Também
saliento que está à disposição dos interessados um Código de Processo Civil anotado, uma parceria entre a OAB Paraná e a AASP, Associação dos Advogados de São Paulo. São comentários de 138 professores de todo o Brasil e estão voltados à aplicação prática do Código. Dando continuidade então aos nossos trabalhos, eu convido agora o Dr. Sérgio Cruz Arinhati e os pós-graduandos para o debate sobre os pontos